Tem sido um privilégio crescer, aprender, compartilhar. E eu estava um dia desse num TSD, e eu vou até pedir pouco de perdão assim a alguns irmãos, porque essa mensagem eu preguei numa outra conferência aqui também em Florianópolis. Então talvez pode ser que você vá ouvir de novo. Mas eu creio que a palavra de Deus se renova a cada dia, a cada manhã. Amém? E eu estava um dia no meu TSD, meu tempo sozinho com Deus, uma madrugada, lendo a minha sequência bíblica. E Deus me fez parar numa parábola que Jesus contou a respeito do reino de Deus. Eu queria que você abrisse comigo em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, versos 31 e 32. Mateus capítulo 13, versos 31 e 32. Quantos aqui já ouviram falar, já pregaram sobre a parábola do grão de mostarda? Então o que eu vou falar aqui não é nada novo, mas ontem o pastor Luciano falou o seguinte: a questão não é ser novo, a questão é você reter aquilo que você recebeu. Eu estava numa madrugada, uma das parábolas que mais me intrigava era Jesus comparar o reino de Deus com um grão de mostarda. Quantos aqui já viram um grão de mostarda? Irmãos, o grão de mostarda é o tamanho da cabeça de um alfinete. É um negócio muito pequeno, muito imperceptível. E ele diz o seguinte: contou-lhes outra parábola, Jesus dizendo: o reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Próximo verso, por favor. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Dois versículos que você conhece, que você já pregou, e eu também, e é algo simples, mas Deus começou a falar tão profundo ao meu coração, e eu comecei a conversar com o Espírito Santo me dizer, falar revelações, trazer palavra rema para o meu coração, sobre essa parábola, sobre o grão de mostarda. E eu queria que você pensasse comigo um pouquinho sobre o grão de mostarda. Irmão, se eu tivesse na minha mão, aqui agora, 500 grãos de mostardas, e espalhasse aqui nesse carpete, com certeza, provavelmente, com certeza, bem provável, nós pisaríamos em alguns e nem notaríamos a presença do grão de mostarda aqui. Nesse carpete escuro ainda, assim, mais cinza, se a gente colocasse um grão de mostarda aqui, provavelmente aí embaixo do seu pé, você nem notaria um grão de mostarda. Provavelmente você até esmagaria um grão de mostarda. Você talvez não se abaixaria para pegar um grão de mostarda. Algo imperceptível ao olho humano. E Jesus diz que o reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou no seu campo, ele semeou no seu campo, mas esta semente, ela se torna uma hortaliça tão grande, e se faz uma árvore tão grande, a ponto das árvores dos céus se aninharem. E eu quero confessar que essa é uma das parábolas que mais me intrigou, porque assim, como algo tão pequeno, tão imperceptível, tão talvez até desprezível, pode se tornar em algo tão grande. E aí então é onde eu quero repartir meu coração com você, com alguns detalhes. Nós estamos juntos aí? Aperte os cintos então, que o Espírito Santo vai começar a falar algumas coisas comigo e com você. Amém, queridos? A primeira, sim, eu queria falar com você algumas características do grão de mostarda. O grão de mostarda, ele tem um tamanho imperceptível aos olhos humanos. Eu estava ministrando uma palavra dessa numa conferência, uma irmã me procurou, e ela tinha um grão de mostarda dentro da carteira, de um ato profético que o pastor dela tinha feito alguns anos atrás, e ela me mostrou, eu até pude usar lá na dinâmica. Realmente é algo muito pequeno. Deixa eu perguntar aqui no auditório alguém tem aí um grão de mostarda? Você tem? Está aí com você? Deixa ele na sua mão e daqui a pouco você traz aqui para mim. Sempre tem alguém com grão de mostarda, né? Interessante, né, irmãos? É impressionante. Está aí na sua mão? Traz aqui, deixa eu ver ele aqui. Vamos ver o tamanho que é. Me ajuda aí, meu amor. Olha o tamanho do grão de mostarda. Olha o tamanho, olha lá. Naquele saquinho da mão dela deve ter uns 20, 30 grãos de mostarda no mínimo. Se bobear e cair já era, nunca mais ela recorre. Olha lá, precisa de óculos. Eu sem óculos não vou enxergar. Não vai dar para mostrar, irmão.
Aqui na minha mão tem 1 grão de mostarda. Quem consegue enxergar? Não dá, irmão. Só que Jesus disse que este grãozinho, não são 10, 1. Quando ele é semeado no campo, ele cresce, torna uma hortaliça e se faz uma árvore a ponto das aves do céu que desejarem se aninhar. Devolve lá o grão do ato profético da irmã. Obrigado, preciosa. Você ajudou demais. O grão de mostarda, ele tem um tamanho imperceptível aos olhos humanos. Jesus está dizendo que o reino dos céus é semelhante a algo que os olhos humanos não darão atenção, que os olhos humanos não vão conseguir diagnosticar, que os olhos humanos não vão conseguir ver. Ou seja, o reino dos céus é algo que com os olhos naturais nós não vamos conseguir distinguir. Eu estou falando de algumas características do grão de mostarda. O grão de mostarda, na época de Jesus, quando ele usa essa parábola, esse grão de mostarda, eles sabiam muito bem o que Jesus estava dizendo, porque o grão de mostarda era usado para remédio, era usado como medicina na época de Jesus. Eles esmagavam essas sementes, faziam uma pasta, colocavam alguns produtos, alguns reagentes e transformavam em remédio. Então Jesus, algumas características que eu quero te falar do grão de mostarda. Agora tem uma mais interessante que eu pesquisei na internet sobre grão de mostarda, naquela cultura, na época que Jesus estava dizendo, que o grão de mostarda, ele era usado como uma expressão de desprezo a respeito a alguém ou algum assunto. Então, por exemplo, se tinha algum assunto assim que alguém ia falar com você e dizia o seguinte: esse assunto aí, rapaz, deixa para lá, isso é grão de mostarda. É tipo assim, não dá atenção para isso. Isso é algo desprezível. Isso é algo que você não precisa ficar atento. Deixa isso para lá. Agora tinha algo mais jocoso, algo mais desprezível ainda, que eles usavam quando eles queriam desprezar uma pessoa. Por exemplo, quando queria chegar para alguém e falar assim: olha, essa pessoa aí, não dá atenção para ela não. Isso é grão de mostarda. Ou seja, isso é alguém desprezível. Essa era a cultura. Essa era a cultura. Então eu estou te falando de algumas características desse grão de mostarda, que Jesus ele usou algo que era desprezível aos olhos humanos, imperceptível em tamanho, algo que talvez as pessoas não lhes dariam muita atenção, algo que talvez você não conseguiria palpar, mas uma vez semeado, aquilo que as pessoas não valorizavam, algumas vezes as pessoas não estavam dando atenção, se transformaria, essa semente semeada, ela se transformaria numa grande árvore, a ponto das aves do céu se aninharem. Queridos, eu comecei a pensar nisso, o Espírito Santo começou a falar comigo sobre o discipulado. Grão de mostarda e discipulado. Pois é. Pastor Eibe tira discipulado até de Eliseu em cima de defunto. O Espírito Santo começou a falar comigo sobre discipulado. Discipulado na minha vida e discipulado na vida dos meus filhos ministeriais. Ele começou a falar comigo sobre grão de mostarda. Ele falou: às vezes você senta na frente de uma pessoa, você vai conversar ali algo até muito básico, até muito simples, mas algo que talvez às vezes nem se dá muita atenção, com aquela agenda, como diz o Enoque, o HDL, o colesterol bom da visão, a hora, a data e o local do discipulado. Se não tiver o HDL, não tem compromisso. E às vezes é algo que você não dá aquela atenção. Hoje tem discipulado, eu acho que hoje não vai dar, eu vou desmarcar. Às vezes você fica lá esperando o discípulo, ele não vem. É algo que parece imperceptível, parece que é algo que não se dá muito valor. Mas, meu querido, Jesus está dizendo que aquelas coisas pequenas, básicas, que são talvez até imperceptíveis aos olhos humanos, aquilo está sendo semeado e vai crescer de uma forma sobrenatural. Ele está dizendo que o grão de mostarda, quando ele é semeado, ele cresce a tal ponto de se tornar uma árvore. Aquilo que era desprezível, algo imperceptível, algo que ninguém estava dando valor, quando semeado, vai crescer a ponto de oferecer um ambiente para ninhos. Então, depois de falar dessas características do grão de mostarda, ele está comparando o grão de mostarda ao reino dos céus. Nós ouvimos aqui a palavra do pastor Carlitos, a invasão do reino do céu na terra. Nós ouvimos, acho que o que mais nós ouvimos aqui ontem, o professor Adriano, foi falar sobre reino, falar sobre ambiente.
Agora a pergunta é o seguinte: a gente fala de reino, reino, reino dos céus, mas a pergunta é: onde está o reino dos céus, irmãos? Luciano ontem falou, o pastor Luciano falou sobre a oração do Pai Nosso: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Mas onde está esse reino? Pergunta para o teu vizinho aí, mas se ele estiver dormindo, deixa, mas se ele estiver acordado, pergunte assim para ele: onde está o reino de Deus, irmão? Fala-se tanto de reino de Deus, mas a pergunta é: onde está o reino de Deus, irmão? Onde está o reino de Deus? Em que lugar que essa semente precisa ser semeada? Onde está essa semente? Onde está esse reino? E aí Jesus ele diz, eu quero até que você abra aí comigo, os irmãos da mesa de som, Lucas 17, verso 20. Lucas 17, verso 20. Se você quiser, você pode anotar aí. Lucas 17, capítulo 17, verso 20. Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem com aparência exterior, e nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vocês. Então se falou tanto de reino, venha teu reino, e nós queremos o reino. O pastor Calixto trouxe uma palavra tremenda, a invasão do reino de Deus, né? Um ministério que tem reinocêntrico, nós ouvimos tanto disso aqui, mas aí eu fico perguntando, onde é esse reino? Onde está esse reino? Será que esse reino virá em algo visível, em algo de prédio, em algo de estrutura, de um método, de uma visão, de uma metodologia? Onde está o reino de Deus? E Jesus responde muito claro: o reino de Deus não vem por aparência, o reino de Deus não vem por formatos externos, não vem por experiências humanas. O reino de Deus está dentro de nós. É aí dentro que esse reino tem que crescer. Bate aí no teu peito, bate aí no teu peito e fala: é aqui dentro que o reino precisa crescer. Levanta a mão profética para o vizinho. Eu como sou assim uma veia mais profética, um pouco menos pastor, um pouco mais profético, eu vou mexer um pouco com você aí para alguma ativação, amém, queridos? Então eu quero que você levante a tua mão profética para o teu vizinho, pega o dedo de profeta assim, aponta para o coração dele e fala: o reino de Deus está aí dentro, irmão. Ele deve crescer, é aí dentro, meu irmão. Amém? Porque quantos além de mim já ficaram em algum momento na sua vida falando assim: é o reino, é o reino, é o reino, mas onde é que está esse tarde reino, meu Deus do céu? Esse reino está onde? E Jesus diz: o reino não está ali, o reino não está aqui, o reino não está em aparência, o reino de Deus está dentro de você. Então se ele diz que o grão de mostarda, ele precisa ser semeado, o reino de Deus é como um grão de mostarda, ele precisa ser semeado e ele precisa crescer. E se o reino precisa crescer e ele está dentro de mim, o reino tem que crescer na minha vida e na sua. Pastor Eibe tem uma frase que tudo antes de crescer por fora tem que crescer por dentro. Nada acontecerá no meu ministério, nada acontecerá de crescimento se primeiro o crescimento não acontecer dentro da minha vida. Estamos juntos aí? E aí então o Espírito Santo começou a me falar algumas coisas. O que eu vou te falar aqui é tudo básico, você conhece, você já pregou. Eu estou falando para pastores e líderes, homens de alto nível de unção, gente séria, compromissada, porque se não fosse, eu não estaria aqui numa conferência dessa, deixando família, filhos, investindo tempo, dinheiro. Estou falando para gente séria, gente que conhece as coisas de Deus. Mas o Espírito Santo começou a me falar sobre essa semeadura do grão de mostarda, irmão. E eu chorava aquela madrugada. Foi um rema para a minha vida. Foi um rema. Foi uma palavra que eu precisava. Para a minha vida como discípulo, eu estou aprendendo ainda cada detalhe desse, mas eu tenho procurado, quando eu sento com cada um dos meus discípulos, eu tenho procurado pensar nisto. O meu propósito é ser um facilitador, ser um instrumento para que o reino de Deus cresça na vida dos meus discípulos. Que o reino de Deus cresça na vida de meus filhos, cresça na vida das minhas ovelhas, que o reino de Deus cresça dentro das nossas vidas. Nós estamos juntos aí? Em Ezequiel capítulo 17, verso 23, eu fui buscar uma confirmação bíblica, uma profecia sobre isto. Ezequiel 17, 23, ele tem uma profecia que ele diz assim: no monte alto de Israel o plantarei,
e produzirá ramos e dará fruto, e se fará uma árvore excelente. Habitarão debaixo dele aves de toda sorte, à sombra dos seus ramos habitarão. Assim saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a árvore baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, o disse e o farei. O Senhor começou a falar ao meu coração, falou: eu quero fazer uma árvore crescer dentro de você. Eu quero que esse grão de mostarda ele caia no teu coração e cresça a tal ponto de se fazer uma árvore dentro de você. Eu falei: pronto, agora está ficando tudo doido. Isso aí parece coisa de Luciano Subirá. Aquelas coisas tudo assim. Mas ele começou a me dar detalhes. E eu quero repartir com você como o Espírito Santo, como ele trabalhará dentro do meu interior e do seu interior para que o reino de Deus cresça dentro da minha vida. Estamos juntos aí? Então segura aí, meu irmão. Primeiro ponto, número 1. Todo tipo de semeadura, a semente está definida, é o grão de mostarda. Mas uma semente aqui naquele pacotinho ali que a moça me deu ali, aquela semente ela não cumprirá o propósito daquilo que ela nasceu para ser, se ela não for plantada, se ela não for semeada, concorda? Enquanto ficar naquele papelzinho ali na bolsa da irmã, ela continuará sendo um grão. Mas se aquela irmã pegar aquele grão e semear, aquilo ali vai se transformar numa árvore. Eu não sei quanto tempo, não tenho esse dado técnico, mas vai se transformar numa árvore. Ou seja, uma semente, para ela cumprir o propósito, ela tem que ser semeada. Então a primeira coisa, queridos, é que nós temos que receber a semente na terra. Quando você pega Mateus 13, verso 18 a 23, você vai ter a explicação de Jesus sobre a parábola do semeador. Ele fala de semente, ele fala de terra. O que é a terra que Jesus explica? É o nosso coração. Amém ou não? Então a primeira coisa é receber a semente no coração. Só que ele diz o seguinte, que a semente quando cai no coração, o coração pode estar de alguma forma, ele pode estar, o diabo pode roubar essa semente enquanto você ouve a palavra. Essas são as pessoas que Deus quer semear na vida delas, mas elas estão sem foco, estão distraídas. Elas ouvem no domingo o culto, acaba 11 horas da manhã, quando dá 11h30, você pergunta no Tadel, terça-feira, o que foi que o pastor pregou domingo, eu não me lembro, foi uma bênção. Mas o que é aquela palavra? Eu sei que na sua igreja não tem, mas na minha tem. De vez em quando eu cruzo gente na segunda-feira e falo: o que Deus falou com você ontem? Ai, foi tremenda palavra. Mas o que foi? Foi demais. Mas o que foi, ungido? Não lembro, pastor. Sabe por que não lembra? Porque enquanto estava ouvindo a mensagem, o diabo já roubou, porque é gente que está sem foco, é gente que está distraída, é gente que está olhando para algum outro lado, ele não está focado naquilo que Deus quer fazer. Jesus fala que tem outro tipo de terra do coração, que é aquelas pessoas que elas têm raiz em si mesmo. Raiz fala de compromisso. Não tem um comprometimento. Ontem eu vi o depoimento do moço aqui, o pastor César, o Cezinha, o compromisso com aquela cidade. Assim como eu tenho um compromisso com a minha cidade também, só que eu não consigo ter um compromisso com um lugar de 19 milhões de pessoas. Eu preciso ter um compromisso ali naquela região que já tem 5 milhões. Mas outros pastores têm compromisso com outras regiões também, como o pastor Dilon tem compromisso com Curitiba. Nós temos que ter compromisso, mas ele está dizendo aqui que tem um tipo de coração que não tem raiz, não tem comprometimento com o reino crescendo dentro de si. Ele fala também, o outro tipo de coração, que é aquele que está preocupado com muita coisa do mundo, está fascinado, está encantado com riquezas, com coisas materiais. Esse tipo de terra do coração não produz fruto, não vai ter crescimento. Mas Jesus diz também que tem a terra boa, que você planta o grão de mostarda e aquilo vai prosperar 30, 60 e a 100 por 1. Levanta a mão profética para o vizinho assim e fala assim para ele assim, vou te falar duas coisas. A primeira coisa é que daqui mais ou menos umas 2 horas você vai poder pagar o almoço para mim. E diga para ele, a segunda coisa é que para germinar essa semente,
precisa de uma terra boa. Amém ou não amém? Agora pergunta para ele com um sorriso assim: irmão, como está o seu coração? Pergunta para ele aí, como é que está o seu coração, irmão? Eu vou sentar na frente de um discípulo, eu vou começar um discipulado com ele. Ele está com o coração todo preocupado, ele está com o coração todo cheio de mágoa, ele está com o coração cheio de rancor, ele está com o coração cheio de pedra, ele está com o coração com um monte de fascinação. Então não tem como, eu vou perder meu tempo. Eu vou semear, vou pôr pérola, revelação, rema, mas ele não está com o coração pronto. Então, o primeiro princípio, querido, eu preciso trabalhar no coração do meu discípulo e no meu coração. E para isso eu preciso de transparência da parte dele. Ele tem que abrir: olha, eu estou com raiva, eu estou com mágoa, eu estou com tristeza, eu estou com impureza. Ontem o pastor Luciano falou que uma mosca morta em cima do óleo estraga tudo, irmão. Deus até quer usar aquele irmão, Deus quer fazer que aquela semente se torne uma grande árvore, o reino cresça dentro dele, mas se ele não tiver com a terra boa, esquece. Então a primeira coisa, querido, é receber a semente na terra. Agora a pergunta é: como está o nosso coração? Eu não sei se você tem na sua igreja, na sua talvez não, mas na minha tem. Você conversa com pessoas, elas estão com o coração duro, cheio de perdão retido, com mágoa, com impureza. E aí você quer fazer campanha de 7 dias, você quer fazer unção do sal grosso, o que você quer fazer, meu irmão? Jesus disse: não vai vir com essas coisas, o reino de Deus vai crescer dentro de você. O grão de mostarda semeado, ele vai crescer, o reino vai se tornar grande dentro de você. E onde está o reino? Está dentro do meu coração. Então a primeira coisa, quando eu vou trabalhar com um discípulo, querido, quando eu sento com o discípulo, quando eu sento com o pastor Odilon, no meu discipulado, é expor o coração. Há mais ou menos uns 6 meses atrás, eu estava no MDA com ele, toda terça-feira, 15 horas, eu tenho um MDA com o pastor Odilon. Eu ligo para ele, às vezes ele não pode, às vezes eu não posso, mas é o nosso horário. Se ele não pode, ele me avisa, se eu não posso, eu aviso, mas nós temos um compromisso de pai e filho, de discipulador e discípulo. Eu falei: eu quero dizer para você que eu estou com meu coração pesado, eu não estou conseguindo orar, eu não estou conseguindo ter um tempo de qualidade com Deus, a minha agenda está me sufocando. Eu estava com o coração pesado. Qualquer coisa que ele tentasse ministrar na minha vida, de crescimento, de uma palavra revelada, de um projeto, de um sonho, de uma conferência, de uma viagem, nada aconteceria. Por quê? Porque ele ia semear sementes, mas o meu coração não estava legal. Ou eu estou com um problema conjugal, ou eu estou com um problema com o filho, eu estou com um problema financeiro, eu estou com alguma mágoa, eu estou com alguma ferida, alguma coisa. Então a primeira coisa, queridos, é: como está o teu coração? Como está a tua unção de transparência? Você tem sido transparente? Você tem aberto o teu coração? Jesus disse: a quem compararei este homem prudente? O homem prudente é aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Disse que ele cavou fundo e colocou a rocha e começou a edificar lá do fundo. Nós fizemos uma construção agora na nossa sede, e eu me lembro que a primeira coisa que nós fizemos lá foi ter que contratar uma empresa para perfurar o solo. Ele tinha que descer até achar pedra firme para poder levantar as colunas, colocar sapatas e aquela coisa lá, de construção. Mas foi a primeira coisa antes de edificar algo, até onde tem terra firme. Sabe, queridos, eu não sei se você já enfrentou isso, mas eu já conversei com discípulos, e talvez eu mesmo, já até com de longe, já até pedi perdão a ele, que talvez não fui 100% transparente no meu coração. É necessário, quando a gente fala de MDA, de discipulado, de crescimento do reino dentro da nossa vida, é necessário que a gente tenha um coração aberto. Levanta a tua mão profética para o teu vizinho aí. Fala assim: você tem jeitão, meu irmão, que é muito transparente, querido. Eu estou olhando para você e estou vendo terra boa no teu coração. E Deus pode semear muito na sua vida.
Porque da mesma forma que ele não põe vinho novo em odre velho, eu tenho a impressão, viu, pastor Wagner? Eu tenho a impressão que ele não põe sementes do reino em coração cheio de pedra, não. Da mesma forma que ele diz que ninguém põe remendo de vestido novo em veste velha, como disse o pastor Luciano ontem, que ninguém põe vinho novo em odres velhos, eu creio que Deus também não vai pôr grão de mostarda do reino dele num coração cheio de pedras, cheio de pedregulhos, cheio de espinhos. Então eu tenho aprendido a rasgar o meu coração, eu tenho aprendido a ser transparente diante de Deus, diante da minha esposa, diante dos meus filhos, diante da minha liderança e diante do meu discipulador. Como está o teu coração, irmão? Há mais ou menos uns 2 meses atrás eu trouxe uma palavra na igreja sobre desmascarando o espírito de hipocrisia. Num domingo, culto público, de manhã e noite. Desmascarando o espírito de hipocrisia. Naquele texto que Jesus diz: esse povo me honra com os lábios, me adora com os lábios, mas o coração está longe de mim. Tudo com Deus procede, toda conversa com Deus é a partir do coração, irmãos. Adoração em espírito e verdade fala de coração. Ele diz assim: a boca fala do que está cheio, o coração. Tudo com Deus parte da terra, tudo parte da terra. Quando Gabriel visitou Maria e trouxe aquela palavra: bem-aventurada tu és, escolhida, não sei o quê, e vai nascer o ente querido, Emanuel. O que ele diz o quê? O que ela responde? Você faça com a tua serva conforme a tua palavra. Eu estou aqui aberto, eu sou virgem pura, eu estou desposado, eu não tenho contaminação, não tenho marido, não tenho nada. Pode fazer. Deus está procurando nesses dias homens e mulheres com um coração que tem terra boa. Um glória e um aleluia. Vou dar mais uma chance para você. Deus está procurando nessa geração homens que têm terra boa, mulheres que têm terra boa. A hipocrisia tem que cair por terra. Essa coisa que fala com os lábios, o coração está longe de Deus, isso está caindo em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Isso precisa cair em nome de Jesus. Aleluia, te amo, te adoro. Ah, santo. Entra lá no carro, maltrata a esposa, maltrata a filha, é grosso com a mulher, não dá atenção para filho, não tem tempo para a família, não dá atenção para as pessoas. Eu não entendo isto. Desmascarando isto. Então, a primeira coisa, querido, receber a semente numa terra boa. Amém? Dá um sorriso para o vizinho, porque já que ele já concordou que vai pagar o almoço mesmo, você dá um sorriso para ele e fala assim: olhando para você, pela fé eu creio que o teu coração é terra boa, irmão. Amém ou não amém? Só que tem um segundo ponto, querido. O segundo ponto, sabe qual é? Uma semente, quando ela cai na terra, ela precisa de água. Eu moro numa região de Interlagos, que é uma região que, assim, o bairro que eu moro tem muitas árvores, é considerado um bairro manancial, não pode cortar árvore, tem muita folha, etc. Então, você vê lá, quando está esse tempo de seca, a gente tem que chegar e jogar uma aguinha nas plantas lá. Tem que jogar na sementinha. Minha esposa plantou um pezinho de jaboticaba lá, aquelas minis, no quintal nosso. É necessário regar, tem que botar água. Se não botar água, a semente não produz. Então, queridos, o segundo ponto, para que a gente possa ter esse reino de Deus crescendo dentro de nós, Efésios 5:26, está escrito assim: a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água e água da palavra. A segunda coisa, querido, para esse reino crescer dentro de nós precisamos voltar a fazer um discipulado na palavra. Eu escutei ontem aqui o professor aqui, Adriano, o Carlito também, o pastor Carlito também falou, muito humanismo, é muito axologia. Na minha opinião, eu faria assim, querido pastor Aloysio da Igreja Videira, lá em Goiânia, ele diz o seguinte: opinião nós podemos ter para a cor do carpete, opinião nós podemos ter a respeito de um time de futebol, opinião nós podemos ter a respeito se você gosta de feijoada ou não. Reino de Deus não tem opinião, reino de Deus tem a verdade da palavra do Senhor. Nós precisamos voltar a fazer discipulado, regando o coração do nosso discípulo com a água da palavra. Quando eu sento para um discipulado, a primeira coisa que eu faço é botar esse tijolão bem na frente.
A gente toma cafezinho, bolachinha, não é verdade? Ah, mas surgiu um assunto aqui, etc. Tal. Eu preciso regar sementes na minha vida e do meu irmão com a água da palavra. Água da palavra. Hebreus 4:12 diz: a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Pensamentos e intenções do coração. Eu estou tratando com um discípulo lá, aquilo está regado de orgulho? A pastora Andréa falou ontem de orgulho aqui, sobre humildade. Como que nós vamos discernir se aquela fala ela não está vindo carregada de um espírito de orgulho, de uma raiz de orgulho? Nós temos que discernir através da palavra. Nós temos que regar essa semente do grão de mostarda com a palavra de Deus. Ô irmãos, eu sei que na sua igreja não, mas na minha pesquisa, o tempo que as pessoas estavam investindo com Facebook, com WhatsApp, com internet e com a palavra de Deus. Eu sei que na sua não, mas na minha eu fiquei espantado. As pessoas não meditam mais na Bíblia. E não é aquele homem contemporâneo que o doutor falou aqui ontem, não. É gente batizada, crente, que toma ceia, que entrega dízimo. Não medita mais na palavra. E se não medita mais na palavra, vai começar a entrar a secularização e o humanismo. Vai começar a entrar os valores. Vai começar a entrar os valores mundanos. Nós precisamos regar a semente com a água da palavra. Amém, queridos? Priorize a palavra, medite na palavra, ore em cima da palavra, ajude seus discípulos. A minha esposa, ela gosta muito, de vez em quando, a pastora Sinorá, no discipulado, passa uma lição de casa para ela. Né, pastora? Um versículo, um tema, algum texto, alguma coisa, ela gosta muito. Por que ela está fazendo aquilo? Que ela está querendo ensinar Bíblia, cobrar, puxa, não, são 2 mulheres adultas, mas ela está querendo ajudar a filha a estar regando o coração com a palavra. Às vezes eu estou com algum assunto, alguma coisa, o pastor de longe já chega e fala assim: rapaz, a palavra de Deus fala assim, ó. Puxa vida, aquilo já rega meu coração, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela vai discernir o que é do Ricardo, o que é do Espírito Santo. A palavra de Deus, ela vai encharcar o coração. E a semente sem água, ela não vai produzir o propósito. Diga para o teu vizinho aí: a semente, depois que é recebida no coração, ela precisa ser regada com muita água. Leia a palavra, medite a palavra. Viu, querido? Olha, deixa eu falar uma coisa. Pastor Cleiton, eu estava conversando com ele em algum lugar que a gente estava junto aí ministrando, e ele disse o seguinte: eu começo o meu discipulado orando, né? Compartilhando algo da palavra, orando, um tempo devocional. Que legal! Eu começo a minha reunião de presbitério com a minha liderança, os pastores de distrito, etc. Eu sempre trago uma devocional. Eu tenho que regar com a palavra. Eu tenho que regar com a palavra. Você pensa que é fácil aqui estar falando para uma plateia dessa aqui, irmão? Só gente ungida? Seca a boca, treme o estômago, o joelho bate. Mas hoje cedinho, minha mulher sabe, nós saímos daqui tarde ontem, cansado. Mas cedinho, hoje eu estava com a palavra. Nem acordei ela, fiquei quietinho no quarto do hotel. Com meu pijaminha, orando, com a palavra. Ah, porque vai pregar, tem que ver a palavra. Não, querido. Eu tenho que regar meu coração com a palavra, senão eu vou te passar só esterilidade. E discipulado é transferência de vida na vida. O pastor Carlito falou isso aqui tantas vezes. Você está junto? Quem está aí comigo? Primeira coisa, receba a semente, querido. Faça perguntas pertinentes para o seu discípulo. Quer uma perguntinha teológica, profunda, de grego e hebraico, que você pode fazer para o seu discípulo quando você estiver com ele? Como é que você está? Olha que profundo. Como é que está o seu coração? Não sai daí não, irmão. Porque do coração procedem todas as coisas. Fica aí. Cava. Pergunta, deixa o coração começar a vir para fora. Vai limpando os espinhozinhos.
Vai limpando, vai tirando as pedrinhas. Por quê? Porque daí aquilo que você for semear no teu discípulo, ele vai produzir muito. O reino vai crescer dentro da vida dele. Amém? Depois, regue, querido, lance palavras sobre o discípulo. Lance palavras sobre seus filhos. Uma coisa que eu sempre, quando eu vou fazer discipulado com meu filho de 17 e de 13, 1 a 1 com eles, eu sento com eles e aí, o que você leu na Bíblia? Ah, pai, hoje eu não li Bíblia não, mas eu orei. Então abre aí a internet, abre aí sua Bíblia digital aí no celular, vai ler a Bíblia. Ah, pai, eu li, mas eu não entendi não. Meu filho já leu o Novo Testamento todinho, está lendo de novo, o mais velho. Vai ler a Bíblia. De 13 anos é um pouco mais assim agitado, é adolescentinho e tal, você tem que passar a palavra para ele mais ali no corpo a corpo. Mas tem que regar o coração, irmãos. Que eles estão dentro dos colégios, estão dentro de filosofias, ética, cidadania, aquelas coisas, e cartilha de coisas feias aí por aí, e a gente tem que estar dentro da nossa casa regando com a palavra. Amém, amados? Agora, eu como um bom químico, eu gosto dessas coisas de química, né? Eu sou engenheiro químico, eu gosto muito. Não lembro de mais nada, mas gosto. Aleluia. Faz muitos anos que eu não mexo mais. Mas uma semente, ela tem que cair na terra, ela tem que receber água. Mas ela também precisa de temperatura adequada. A semente, ela cai na terra, ela recebe água, aquela água vai trabalhar ali, tem um processo de amolecimento, tem um processo de nutriente, tem uma série de coisas, mas se não tiver o calor adequado, aquela semente não sofre o processo de transformação. E aí o Espírito Santo começou a falar comigo. Ele diz o seguinte, em Lucas 24, 32, e disseram, um discípulo falou para o outro, Lucas 24, 32, porventura não se nos ardia, queimava o coração, quando pelo caminho Jesus nos falava e quando nos abria as Escrituras? Em Mateus 13, verso 11, João o Batista disse, eu na verdade vos batizo em água, na base do arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que não sou digno de levar-lhes as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aí eu estava lá no meu TSD, o Espírito Santo começou a falar comigo, falou, meu filho, a semente cai, você rega com a palavra, mas você precisa ter uma intimidade com o Espírito Santo. Você precisa ter uma vida de oração. Você precisa ter uma vida de jejum. Você precisa estar com o teu coração abrasado. Você precisa estar com o teu coração incendiado. O Espírito Santo, ele quer botar fogo no teu coração. Vocês estão aí? Vocês estão quietinhos. Vocês estão prestando atenção, é? Fala para o teu vizinho aí, você recebe a semente, você rega com a palavra, mas agora precisa de fogo do Espírito Santo no coração. Precisa de calor do Espírito Santo. Precisa de aquecimento. Você sabe por quê? Aí eu fui pesquisar, meu irmão. O calor, ele começa a gerar uma reação físico-química dentro da semente. Estou falando de algo natural agora. E aquela semente, ela começa a sofrer uma movimentação de dentro para fora, e ela começa a explodir de dentro para fora. Uma vez eu participei de uma dinâmica na empresa, num trabalho que nós estávamos fazendo, que colocaram uma microcâmera dentro de uma fritadeira para fazer pipoca. Aqui fala pipoca também? Tá. Tem alguns lugares que usam uns nomes diferentes para pipoca. E eles colocaram os grãos de milho dentro da pipoca, dentro da fritadeira, colocaram o óleo e fizeram o quê? Ligaram o fogo. E botaram uma microcâmera dentro de um equipamento de laboratório. Isso tem até no YouTube, se você pesquisar. E só que essa microcâmera, ela filmava em câmera muito, muito, muito lenta. Então foi mostrando
toda a movimentação do grão. Conforme ia aquecendo, aquele grão começava a se mexer. Ninguém colocava a mão nele. O calor que o fogo produzia começava a tirar o grão da zona de conforto. Começava a tirar aquele grão da posição. E sabe o que começava a acontecer com aquele grão? Ele começava a bater um grão no outro. Relacionamento, atrito, célula, começava um grão bater no outro. E começava a se relacionar um grão com o outro. O irmão começava tec, 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 porque eles botaram áudio também. E começaram tec, tec, tec. E aqueles grãos começavam a se mexer. Vamos fazer comigo, me ajuda aí, pelo amor de Deus, vamos lá. Vai, mexe com o vizinho aí, pega o cotovelo dele aí, dá uma agitada. Fala, eu vim para a conferência, paguei inscrição para ficar agitando, irmão. Que isso? Aleluia. O grão, começou, Fabiano, mexer um grão com o outro, começou a bater, só que de repente, irmão, aquele atrito foi tão bom, aquele calor, aquele grão esfregando no outro, um empurrando o outro, e fala para o teu vizinho, eu estou escutando uns tec-tec aí na sua vida, irmão, eu estou ouvindo tec-tec no teu coração, meu irmão, é sinal que tem grão que está mexendo aí, é sinal que tem fogo do Espírito Santo aí, só que antes, meu irmão, antes daquele grão, ele está batendo, ele começa a se agitar, e etc. De repente, há uma explosão de dentro para fora, há uma transformação, e aquilo começa a abrir, aquilo começa a explodir, e eu fico imaginando, irmãos, o grão. Eu fico imaginando aquele grão, irmão, sofrendo uma crise interna. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Tem algo aqui maior do que eu. Tem algo que eu não tenho controle. Que negócio é esse? É para eu sair da multinacional? É para trabalhar na obra? É para ganhar almas? Que negócio é esse? Tem algo explodindo aqui dentro. É para eu ir atrás daquele ovelha, é para ir atrás daquele perdido, é para eu ganhar uma cidade. Tem algo explodindo aqui dentro que é maior do que eu não tenho controle, que não sou eu que produzo. É que um dia uma semente caiu no meu coração, uma semente caiu no teu coração. Você está regando com a palavra e o fogo do Espírito Santo está gerando uma explosão dentro de você. Você está entrando em crise. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Deixa eu te falar algo, minha irmã. Não tem como crescer no reino e não ficar em crise. Primeira vez que eu fui a Santarém em 2003. Tem a crise externa, a crise econômica, a crise de um monte de coisa. Mas nós estamos em crise também, sabe por quê? Porque há milhões indo para o inferno, irmão. Na tua cidade, na tua rua, no teu condomínio tem gente indo para o inferno. Tem família lá na tua igreja, tem filhos que estão indo para o inferno. Há uma crise, há algo que está explodindo, de dentro para fora. Primeira vez que eu fui a Santarém, meu irmão, eu já era um pastor ordenado, tinha uma boa igreja, eu achei que nem crente eu era. Eu estou abrindo o coração, minha mulher sabe, eu voltei de Santarém a primeira vez, nem sabia o que era o coração, não sabia o que era o Dilon, o que era a EB, nem o que era MDA. Na verdade eu voltei de lá, o que é o MDA? Eu falei, meu desespero aumentou. O que é MDA? Minhas dúvidas aumentaram. Quem está aí comigo? Amém. Eu falei, meu Deus, esses caras são apaixonados, esses caras pensam em almas. E na época eles estavam com acho que 11 mil membros, mas já estão falando de 70 mil, e já agora estão falando de 120. Eu falei, meu Deus do céu, eu não estou dando conta lá das minhas 100 ovelhas, estou equilibrando o prato, e estou parecendo um Circo de Soleil. Em cima da bicicletinha ainda aqui, ó. Equilibrando. Quem aqui já foi artista de Circo de Soleil aqui, irmão? Equilibra na bicicletinha, roda os pratinhos, não deixa cair nenhum não, meu irmão. Eu voltei de lá e falei, meu Deus, eu vou morrer e vou matar esse povo. Vou perder minha família. Aí até hoje estamos aprendendo.
Estamos aprendendo, estamos crescendo devagar, aprendendo. Errando, acertando, aprendendo com amigos, com discipulador, avançando, parando, recuando, indo, mas fazendo para o reino, para a glória de Deus. Primeira coisa, receba a semente. Segunda coisa, regue com a palavra. Terceira coisa, lembre-se da pipoca. Quem não tem vida com o Espírito Santo não tem fogo no coração. Se não tem fogo, irmã, não tem como haver uma transformação interna. Ontem eu vi aqui o menino aqui, o rapaz, 32 anos, pastor Cezinha, pregando aqui. Ele leu 2 versículos. E o coração dele incendiado. Quando o pastor Luciano falou assim, eu tive que ficar segurando o choro. Eu não segurei não, chorei mesmo. Porque são sementes explodindo. E se você está sentindo atrito, irmão, Deus usando umas lixas para falar com você, usando aquele irmão encardido para falar com você, para pisar no teu tornozelo, para dar uma bica no teu calcanhar, meu querido, fica na bênção. É sinal que o fogo está aumentando no teu coração. É sinal que tem, e lá na célula, uma lixa a outra, e aquilo vai gerar calor, e vai explodir semente, meu irmão. Eu me lembro quando eu era pequeno, eu era mais novo, lá no interior, a minha mãe fazia aquelas panelonas, eu era criança, lá no interior, eu nasci lá em Presidente Prudente. Lá é tão calor, irmão, tão calor, que quando meu pai encostava o carro na rua para a gente ir para algum lugar, quando voltava o pneu estava colado no asfalto. É verdade, uma das igrejas que mais cresce lá em Presidente Prudente. O pessoal entra nas casas e fala, o inferno é muito mais quente que aqui. Você se converte, fala, não, pelo amor de Deus, mais quente que aqui não, eu quero Jesus. Mas eu me lembro que ela ligava aquela panelinha, eu e minha irmã, ainda não tinha a caçula, era só eu e a outra. E eu ficava na beira do fogão lá. Me lembro como se fosse hoje. Olhando, ela não deixava, a gordura quente, não chega perto. Mas eu gostava daquele barulhinho. Ela pegava aquele saquinho da Quitano. Corta o merchandising, irmão. Colocava, punha um pouquinho de óleo, daqui a pouco, tec, tec. E eu ficava doido, como é que podia? Mas eu sabia que Deus já estava me ensinando lá quando eu era pequenininho. Tec, 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 tec. Quem já viu uma panela de pipoca estourando? Quem já viu? Irmão, faz hoje quando você chegar em casa. Lembra dessa palavra. Olha para aquele grão, fala, eu sou isso aí, esse grão aí. De repente, meu irmão, a panela pulava. Eu falei, meu Deus. Esse termo, a tampa da chaleira vai voar, irmão, eu já via com a minha mãe. Aquela tampa, ela abria. De repente, aquele negócio que era só uns grãozinhos, vinha num negócio gostoso. Ela fazia um chamate gelado com limão. E vinha aquela panela de pipoca. Eu falei, meu Deus, como é que aquele negocinho duro, ela me deixava morder, como é que virou um negócio tão gostoso? É assim, querido. O grão de mostarda está dentro de nós, porque ele caiu em bom coração. Amém? E nós estamos regando esse grão no nosso coração através da palavra. Nós vamos desenvolver uma vida de oração, de intimidade com o Espírito Santo. Vamos orar, vamos jejuar, meu irmão. Mas faz jejum mesmo, 20 dias, 40 dias. Faz jejum mesmo, jejue, faz propósito com Deus. Faz voto. Eu tenho discípulos que estão voto de 1 ano sem televisão, desconectaram a televisão de casa. Não vão ver televisão por 1 ano. Deus me pediu o cabelo. Paciência, Deus pode pedir para você talvez algo. Não assistir um jogo de futebol, eu não sei. Algo Deus vai pedir. Faz um voto com Deus, fala, Deus, eu quero viver, eu quero que exploda essas sementes dentro da minha vida. Só que tem um detalhe, irmão. Diz que aquela semente, quando ela explode dentro da terra, agora começam a surgir o quê? Os primeiros ramos. Então, número 4 é a fase dos ramos. Só que todo ramo, Jesus diz, todo ramo que estando em mim e dá fruto, e Ele quer que a gente dê fruto, Ele poda. Essa fase é a fase da poda no discipulado. Fala para o teu vizinho, essa é a fase da poda.
João 15:2, Jesus diz: toda vara em mim que não dá fruto, Ele a corta, e toda vara que dá fruto, Ele a limpa para que dê mais fruto ainda. Uma coisa é cortar, meu irmão, outra coisa é podar. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Quem é a pessoa, quem é o teu discipulador? Quem é o teu mentor? Quem é a pessoa que pode podar a sua vida? Quem é a pessoa que Deus pode usar para te exortar? Por exemplo, eu cheguei segunda-feira de uma conferência internacional na Venezuela, uma conferência apostólica e profética muito grande, tinha mais de 1000 pastores lá. Cheguei segunda, troquei a mala e vim para Curitiba. Só que semana passada falei com o meu discipulador, falei: meu querido, lembra que eu te falei que eu recebi um convite? Ele falou: claro, glória a Deus. E eu todo animado, aleluia, todo feliz, irmão, aleluia. Você ora por mim, pastor? Você me envia? Claro, meu filho, aquele jeito odiloniano. Claro, meu filho. Falei: então ora, ele vai orar por mim, vai me enviar para a Venezuela. Senhor, eu ouvindo ele orando, sabemos que tudo é pela tua graça e misericórdia. Sabemos que é tudo favor teu. Se meu filho está indo, é por causa da tua misericórdia. Não há nada em nós, Senhor, que possa ter mérito. Senhor, é tudo tal. Dá um coração para ele que se lembre da tua graça, do teu chamado, da tua misericórdia. Já me deu a poda, irmão. Para o cara não ir já se achando que era o pregador das nações. Sim ou não? Porque o diabo trabalha muito rápido, astuto. Pastor, ora por mim. Eu estou indo lá numa conferência. Vou orar, meu irmão. Deus usa ele, envia ele no fogo, envia ele na... eu falei: agora ele vai orar, eu vou sair daqui voando, eu vou sair voando, vou sair daqui cuspindo prego, irmão. Senhor, não deixa a gente esquecer nunca, que é tudo teu chamado, tua graça, teu favor, é só por causa da tua misericórdia. Eu falei: já entendi, já está tudo certo. Porque o reino começa a crescer e as pessoas não querem mais se submeter à poda. E é por isso que alguns começam bem e depois de um tempo se estoura, porque não está aberto a ser podado. Multiplicou 2 células, não precisa mais do supervisor. Afinal de contas, eu sou o multiplicador de célula. Ganhou 2 almas, orou, 2 resfriados, foi curado, é o evangelista, é Benihim e eu. É Benihim e Ricardo Fígado. Está caindo em camadas a piada ainda. Diga para o teu vizinho aí, diga para o teu vizinho, a fase da poda. Quem é que pode falar na sua vida, meu irmão? Quem é que pode exortar, meu irmão? Quem é que pode a todo instante? Deus vai começar, você vai começar a aparecer os ramos, vai começar a aparecer os primeiros resultados do seu ministério. Quando eu ouço o pastor Eibe ministrando, cada 10 minutos o pastor Eibe fala 20 vezes: estou consciente que apesar de mim, estou consciente que apesar de mim. Ontem eu vi o pastor Cezinha falando assim, se Deus pôde usar eu, um caipira, com essa cara, lá naquela cidade, para impactar a cidade, eu quero dizer, quero te provar que Deus pode usar qualquer um. É só ter um coração limpo, regar com palavra, ter coração incendiado e estar aberto para ser podado. O pastor Eibe, eu participei de uma reunião com ele no presbitério, faz uns 4 anos atrás, com a supervisão dele, e ele me disse que nós temos que encorajar e elogiar muito os nossos filhos e discípulos. Você é vencedor, você é precioso, você vai romper, você vai crescer, você vai multiplicar, você tem que ser um encorajador, esse é o nosso papel, e tem que ser de verdade. Quantos têm filhos aqui, irmãos? Filhos biológicos. Você jamais deseja algo que não seja aqui de dentro o melhor para o seu filho e para a sua filha, sim ou não? Sim, só que ele falou que nós temos que ter também na mão um alfinetinho. Segura o seu aí, por favor. Segura seu alfinetinho profético, isso. Cuidado com o vizinho, para não machucar ele, tá bom? Ele falou: você enche bem a bola do cara,
para ele ficar muito animado. Mas depois, você tem que usar um alfinetinho para fazer um furinho nele. É um furinho, não é para rasgar a pele dele. É um furinho. Amém? Porque Deus está procurando uma geração de gente furada. Está com o alfinetinho aí? É assim, ó. Gente furada, ó. Deus está procurando essa geração, ó. Ô irmão, Deus está procurando uma geração de gente furada. Quem é que pode furar você, querido? Ou já deu uma exortadinha, já fica magoadinho, quer sair da igreja, quer trocar discipulador, já quer abandonar a célula. Eu não sei se aqui é meu tempo, já não acabou. Só porque alguém veio com um alfinetinho para você, irmão? Fala para o teu vizinho aí. Quem é a pessoa que pode te furar, irmão? Brinca com o vizinho com carinho aí. Fala assim, Deus vai te exaltar no tempo oportuno. Mas nunca esqueça o seu alfinetinho. Você mesmo use o seu alfinetinho. E esteja aberto a Deus usar o teu discipulador com alfinetinho também. Amém, queridos? Encoraje, elogie, porque a poda faz parte, querido. A poda, se você não lembrar de nada que eu falei aqui, lembre que para o reino crescer, precisa da poda, precisa de um alfinetinho, precisa ter lapidação. Só que não adianta eu no começo, a pessoa com o coração todo machucado, cheio de pedras, pastor, não adianta eu já querer podá-lo. Essa fase eu tenho que curá-lo, eu tenho que limpar o coração dele. A hora que ele está com o coração dele limpo, eu posso começar a regar valores da palavra, sonhos de Deus, palavra profética, revelação para ele, rema para ele. Eu posso agora ajudá-lo a desenvolver o jejum e oração. Você já conseguiu jejuar, meu irmão? Vamos falar, eu não consigo. Se você consegue, depois você ora por mim. Você consegue jejuar quando você está magoado? A Bíblia fala que quando eu estou com um problema com a esposa, minha oração é interrompida. Que com Deus mais conta o coração do que as atitudes, porque o reino de Deus não é por aparência nem aqui lá, o reino de Deus está aqui dentro. Nós estamos aí comigo? Está aí comigo? Então, número 1, receba a semente num bom coração, regue com a palavra. Número 2, deixa o fogo do Espírito explodir a semente, lembre da pipoca, amém, querido? Número 3, 4, a poda, deixe falar na sua vida, abra o coração. Muitas vezes o Odilon me poda, mas não é poda para machucar, para ofender, não. É uma poda para me levar à maturidade. É uma poda para me mostrar um ângulo que eu não estava vendo. É uma poda para me ensinar um detalhe que eu não estava percebendo. Quem está aí comigo? Só que agora, meu irmão, a palavra de Deus diz que aquela semente, ela se transforma numa árvore. Agora é a fase da árvore. Todo mundo quer essa fase, irmão. Chega lá em Santarém, em Curitiba, lá em São Paulo, em Barueri, todo mundo já quer ser árvore. Quer implantar a visão hoje em 6 meses, quer ter 70 mil discípulos, igual o Geraldo. O cara rala com isso faz 27 anos. O Odilon ficou aqui de 2000 a 2006 com 12 células. Nossa, o pastor Odilon está com 1000 células. É, meu irmão, mas o que ralou, meu filho? Ainda bem que eu fiquei discípulo dele quando ele tinha só um pouquinho. Aleluia. Fui aprendendo junto, fui chorando junto com ele em telefone. Fui acompanhando os rachas, fui acompanhando as divisões, gente que abandonou, gente que lhe deu a vida. Eu fui acompanhando, estou acompanhando tudo. Vou chorando junto, vou aprendendo junto, porque aquilo lá me poda também. Aquilo lá me ensina. Hoje você vê aqui um pastor Odilon, um homem que influencia o mundo todo, com igreja plantada em tudo quanto é lugar. É por quê, irmão? Porque é árvore. Se tornou árvore. Tem uma musiquinha que a gente canta na igreja, na minha eu não deixo cantar. Que eu diminua, que ele cresça, que ele apareça, que
Quem já cantaram essa musiquinha, não? Mas, na minha igreja eu não deixo, irmão. Não deixa que o cara acaba de cantar, desce lá, alguém pegou o lugar dele e fica bicudo, que mais que ele cresça ou diminua, que história é essa? Vamos parar de ficar cantando mentira? Será que nós podemos cantar, falar como João o Batista? Importante é que ele cresça e eu diminua. Isto é árvore. O reino de Deus cresceu dentro de nós. Não são mais as minhas opiniões, os meus valores, os meus princípios, mas são os princípios do reino. Ontem nós falávamos aqui da diluição, não sei se foi o pastor Carlito, se foi o professor Adriano, falava da diluição do evangelho, o evangelho que está diluído, porque se a gente der ele concentrado, mata as pessoas. Meu irmão, o Luciano falou a respeito de adaptarmos a vida das pessoas à palavra. A palavra tem que se adaptar à pessoa. Não, meu querido, quando o reino cresce aqui dentro, não é mais o que eu penso, não é mais a minha opinião, não é mais a minha axologia. Não, mas eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Eu não cheguei nisso aí não estou falando para você de algo que eu já alcancei, mas esse é o nosso alvo. Este é o alvo do discipulado, é que a árvore cresça, os valores do reino se estabeleçam como algo de estilo de vida para mim. Sim ou não? Estamos juntos aí? Este é o propósito do discipulado, o reino de Deus. Agora, quando ele fala de árvore, querido, o que te lembra uma árvore formada? O Espírito Santo começou a falar comigo. A árvore, ela fala de raiz profunda. A árvore fala de gente que agora tem raiz, meu irmão. Não é qualquer ventinho que arranca do lugar, não. A árvore fala de gente que está compromissado. Você não vê a árvore andando pela rua? Você já viu a árvore andando pela rua? Eu estou sentindo de sair do Grajaú, eu vou lá para o Capão Redondo. Tá. Mas você é uma árvore. Não, mas eu sou uma árvore que anda. Irmão, isso é só na Ilha da Fantasia. Isso é só lá no filme lá da Angelina Jolie, lá de feiticeira, lá que as árvores andam, falam. Isso é só em Shrek, irmão. Árvore é plantado, a Bíblia diz que é bem-aventurado o homem, que ele senta ali, é plantado junto aos ribeiros de água, é raiz, é comprometimento com aquilo que Deus colocou você para fazer. É reino de Deus crescendo. A árvore, ela tem raiz, ela consegue buscar águas profundas. Agora eu não vou mais buscar o cafezinho com leite das coisas de Deus, não. Eu vou subir, como diz em Apocalipse, aquela voz falou para João, né? Sobe aqui que eu vou te mostrar as coisas aqui do céu. Sobe para cá, deixa eu te revelar coisas profundas, deixa eu te falar os mistérios do reino, deixa eu te revelar minha palavra rema, deixa eu transferir dons, a minha vida para você. A árvore fala de raiz, fala de comprometimento, a árvore fala de maturidade, fala de proteção, a árvore fala de convicção de chamado. Posso ouvir um glória, alguma coisa aí? E agora eu concluo te dizendo o seguinte, que não é só árvore, pastora. Pastor não é só uma árvore. Jesus disse que ela cresce e se torna uma árvore ao ponto de gerar galhos, folhas, sombra, no qual as aves do céu querem ninho, querem fazer ninho. E o Espírito Santo começou a falar ao meu coração, o que é um ninho? O que é um ninho, querido? Quando eu te falo de ninho, o que você pensa? A minha casa, bem em frente da minha casa, a minha rua tem uma árvore, e o João de Barro construiu um ninho lá dele, porque ele ia receber os João de Barrinho, os Joãozinhos de Barrinhos. E um dia houve o nascimento dos Joãozinhos lá. Quando nós fomos olhar o ninho, até o rapaz lá que cuida do nosso jardim lá, ele subiu numa escada, e ele olhou pelo muro e falou, olha, nasceu uns passarinhos ali dentro. Querido, era um ninho de João de Barro. O que deveria estar lá dentro? Pica-pau? Pardal? O que tinha que estar lá dentro? João de Barro. Porque ninho fala de espécie, ninho fala de proteção. Quem estava cuidando daquele ninho era o Joãozinho e a Joaninha de Barro, que vai trazer alimentação. Ninho fala de identidade. Se eu subisse naquele ninho e olhasse um pardal ali dentro, alguma coisa estava errado. E o Espírito Santo me disse, filho, o reino de Deus vai crescer na sua vida. Tem que crescer na tua vida e na vida dos teus discípulos e da tua igreja, a ponto das pessoas desejarem vir fazer
ninho no seu ministério. O que é um ninho, querido? Ninho fala de identidade de filho. Ninho fala de proteção. Ninho fala de família. Ninho fala de cobertura. Ninho fala de transferência de vida. Eu estava vendo um Animal Planet esses dias, e a mamãe crocodila, é impressionante que a hora que os ovos começaram a explodir ali assim na beira do mar, ou do rio, do lago, eu não me lembro, perdão, eu acho que crocodilo não dá em mar, né? Aí teria que ser um tubarão na areia, né, irmão? Lá no lago, no rio. E eu tomei maior susto, porque eles filmaram bem pertinho, a hora que rompe a casquinha, sai aquele zoião já dos crocodilinho, desse tamaninho. E ele sai, fica ali tudo assim, vai para onde aquele crocodilinho, irmão? Ele não sabe a direção da água, não sabe nada, ele fica uma presa facílima para os pássaros que estão voando, os predadores, até alguns outros crocodilos comem. O que a mamãe crocodila fez? Me deu uma aflição. Ela abriu uma bocona, irmão. Ela vem com a boca pela areia. Ela põe os bichinhos tudo dentro da boca dela e fecha. Eu falei, já era. Isso aí virou entradinha para ela. Eles estão todos vivos na boca dela, aqui na língua, onde ela já dá o aquecimento. Aquela saliva dela já dá a hidratação ali naqueles filhoticos, aqueles crocodilinhos. Impressionante, cara. Tem cara de jacarezinho já, desse tamanho assim, né? Aí ela vai até a beira do lago, abre a boca dela e fica em volta, e eles começam a ter o contato com o ninho, com o habitat deles, com a família. Deixa eu fechar então a mensagem. Deus falou ao meu coração um dia. Eu muitas vezes vinha pastores para me pedir ajuda. E eu falava, querido, minha agenda está tão lotada. Eu tenho tanta coisa para fazer. E aquele pastor ficava até triste. Vinha ovelhas falarem comigo que precisava de ajuda, precisava de uma paternidade, alguma coisa. E eu virava as costas muitas vezes, quero te confessar. Eu estava pensando ali na minha vida, na minha agenda. Um dia o Espírito Santo falou assim, sou eu que estou mandando pastores para você ajudar. Eu falei, mas como assim, Senhor? Por que eu? Tem tanta gente boa aí e tal. Ele falou, pois é. E você com mais milhares de pastores, você está permitindo o reino crescer dentro de você. Você está permitindo a minha semente, minha palavra, meu espírito, você está se submetendo a ser podado, você está se transformando, aí dentro de você eu estou pondo a árvore do meu reino. E quando as pessoas estão te procurando, elas querem se aninhar na sua cobertura, na sua paternidade, no seu cuidado. Elas querem ser família, elas querem seu DNA transferido. Meu irmão, eu comecei a suar frio. Falei, que responsabilidade quando alguém me procura para ser ajudado, para ser discipulado. E a partir daquele dia, querido, eu nunca mais virei as costas para ninguém que me procura. Se eu não posso cuidar direto, eu vou procurar um discípulo meu, eu vou ver alguém para ajudar, mas se chegou até mim, querido, não foi porque eu botei numa página do Facebook, ou botei numa chamada de internet, olha, oferece-se discipulador. Não, meu irmão, eu estou lá no fundo da Zona Sul, quietinho lá, um povo simples. E Deus começou a mandar gente, começou a mandar pastores até de outros estados. Falei, meu Deus do céu, não, eu descobri o Senhor, eu vi no YouTube, eu vi uma mensagem, eu falei que não sei o quê, eu falei com fulano, com Beltrano, e eu estou aqui. Tem gente que pega avião, vai lá e fica esperando. Isso não é porque eu sou melhor, porque eu tenho um som especial, não é nada disso não. Mas eu tenho tido um entendimento da parte de Deus, que se o reino está crescendo dentro de você, as pessoas vão querer se aninhar perto de você. As pessoas vão querer se aninhar no seu ministério. As pessoas vão passar lá na porta. A gente teve um episódio lá de uma moça, um rapaz, uma moça, não me lembro, faz uns 2 anos, estava passando na porta da igreja, sentiu vontade de entrar. E a gente estava em reforma, nem com a placa eu estava ainda lá do nosso prédio. A gente estava fazendo uma construção grande e tudo. Ela falou, eu quero entrar. Eu estava passando aqui, eu entrei e tal. Ela é uma líder tremenda. A minha esposa ganhou uma garota de programa. Na avenida que nós moramos, tem algumas prostitutas diurnas. E um dia Deus deu um comando para minha esposa, ela falou de Jesus, ela falou do amor de Deus para aquela pessoa. Hoje ela é uma líder de célula nossa. Fazia programa na porta da minha casa.
Um dia a Débora dá esse testemunho completo. É assim que funciona. O reino está crescendo dentro de você, meu irmão. Está fraco, esse lado aqui me ajudou nada, vê esse lado aqui me ajuda. O reino está crescendo dentro de você, meu irmão. O reino está crescendo dentro de você, meu irmão. Vai cuidar de pessoas. Não precisa forçar para cuidar de pessoas. Não precisa forçar para fazer discipulado, meu irmão. Se a pessoa sente, ela não sabe te dizer, mas se ela sente que tem algo diferente na sua vida, ela não sabe dizer, mas eu vou te dizer o que é. O reino está crescendo dentro de você. E esse reino crescendo dentro de você é porque o rei está crescendo dentro de você. O reino, a autoridade do rei está crescendo dentro de você. Não é mérito humano, nunca esqueça disso. Lembre-se do alfinete e deixa teu coração incendiado, regado com água, receba as sementes. O grão de mostarda, o reino dos céus, é semelhante ao grão de mostarda, que é desprezível, ninguém está vendo, mas quando ele é semeado, ele cresce até o ponto de se tornar uma árvore, que as aves do céu vão querer se aninhar. Eu levanto minhas mãos e profetizo em nome de Jesus, que você vai sair dessa conferência, meu irmão, com todas as sementes que você recebeu aqui desde terça-feira, e o teu ministério vai começar a oferecer um ambiente para se fazer ninhos. Não vai ser mais peso para você cuidar de pessoa, não vai ser peso para você discipular outros pastores. Você vai servir pastores na tua cidade. Sabe por quê? Porque o reino está crescendo dentro do teu coração. Isso não é porque tua igreja é boa, deixa de ser boa. Toda igreja tem gente, toda igreja tem oportunidade de crescimento, toda igreja tem oportunidade de melhoria, toda igreja precisa crescer em muitas coisas. Todos nós, isso que nos faz humanos, isso que nos faz dependente da graça e misericórdia. Mas eu levanto as minhas mãos e declaro, meu irmão, o reino está crescendo. O reino está crescendo dentro de você. Isso vai explodir sementes na tua vida. A partir daquele dia, meu irmão, vem pastor, até pastor, ano passado, até pastor da Alemanha veio para a nossa igreja. E esse pastor da Alemanha, eu fui lá depois, e vai ser lá que nós vamos organizar uma conferência. Eu não falei nada, não falo uma palavra em alemão, o meu inglês é macarrônico total. E ele veio, mas ele percebeu, ele falou, me ajuda, tem algo aqui, tem algo aqui, tem algo aqui. Nossa conferência em São Paulo, não é, pastor Cleiton? Quanta gente, quantos pastores vindo do interior, de Minas Gerais, de tantos lugares, aqui em Curitiba. Olha que nível de conferência. Sabe o que é isso, meu irmão? Não é porque a Shalom está com um prédião não, querido. É porque o reino cresceu. Na vida do pastor Dilon, está crescendo na vida da pastora Sinorá, na sua equipe. Então o que acontece? Onde tem crescimento de reino, onde está meu pastor agora, nesse exato momento? Agora, onde está o meu pastor? Chorando como ovelha lá no hotel. Deixa 99, vamos lá atrás de uma que está lá precisando. É reino. Isso só faz quem tem reino. É reino.